Vale dos Sonhos, Aqui a Vida Continua, Parte 5, Capítulo 17. Após ter tentado se enxugar com alguns pedaços de papel que carregava na bolsa, Tamara pegou um táxi e alguns minutos depois chegou à sua casa. O que a garota menos queria era que alguém da família a visse naquele estado. Para sua sorte, o irmão já tinha ido se deitar e os pais estavam assistindo a um filme quando ela chegou. Poxa, voltou cedo, filha, foi tudo bem? Quis saber a mãe. Porém, a garota passou tão rápido pela sala que eles mal conseguiram vê-la. Tamara apenas afirmou que correra tudo bem, para em seguida já lhe dar boa noite e rapidamente subir para o quarto. Que estranho, comentou a mãe com o pai. Acho que vou lá falar com ela. Não faça isto, Cecília. Deixe a Tami descansar hoje. Se ela não quis comentar nada, é justamente porque queria privacidade. Amanhã, dependendo de como ela estiver, aí sim você fala com ela, sugeriu o senhor Maurício. Mesmo não se sentindo confortável com a situação, a senhora Cecília decidiu acatar o conselho do marido e deixá-la descansar. Já no quarto, Tamara em silêncio chorava pelo que havia acontecido. Estava tão desconsolada por seu encontro com Nicolas ter dado errado, que nem chegara a se questionar sobre os céfaros que tinha avistado próximo ao casarão. Tudo o que queria era esquecer aquele dia e torcer para que Nicolas não ficasse sabendo o que realmente havia acontecido. Assim que conseguiu dormir, após ficar se revirando de um lado para o outro antes de pegar no sono, Tamara logo percebeu que aquele não era um sonho comum. Geralmente, só era transportada para o Vale dos Sonhos quando assim desejava, mas naquela noite algo diferente aconteceu. Assim que adormeceu, teve um grande assombro. Viu-se flutuando sobre o próprio corpo deitado em sua cama. Mas o que é isto? Comentou assustada. Ocorria que, diferentemente das vezes em que adentrava o Vale dos Sonhos, ela não tinha sido transportada para lugar algum. Pelo contrário, ainda estava em seu quarto e diante de si mesma. Aquela era a primeira vez que conseguia ver o próprio corpo físico, flutuando a cerca de 1,5 metros sobre ele. Tamara desejou se aproximar para observá-lo mais de perto, ficando a poucos centímetros. Bastante confusa com tudo aquilo, estendeu o braço desejando tocá-lo, mas nada conseguiu. Sua mão passou sobre ele como se tudo não passasse de uma miragem. O que está acontecendo? Indagou-se. Só pode ser um sonho, será que eu morri? Espantou-se. Tentando compreender o que afinal acontecia, Tamara não demorou em perceber um fato bastante curioso. De seu corpo ali imóvel e deitado na cama, saiu um pequeno conjunto de filetes brilhantes, parecendo ligá-lo ao seu corpo espiritual que flutuava. Tentou tocá-los, mas mais uma vez nada conseguiu. Confusa após um tempo, enfim, pôde se manter na vertical bem ao lado de sua cama. Olhando ao redor, constatou que tudo estava como deveria estar. Quis caminhar até a janela, mas não demorou a perceber que, por mais que tentasse, não podia sair do lugar. Seus pés simplesmente afundavam o piso como se ela fosse um fantasma. Isso não pode ser verdade. Será que me tornei um fantasma? Tamara se virou para um lado, depois para o outro, mas não conseguia se mover pelo quarto. Preocupada, começou a ficar assustada. Contudo, algo parecia acalmá-la, como se tudo estivesse bem. Então, procurando se concentrar, fechou os olhos e recordou-se da amiga Amanda. Quando os abriu, espantou-se, pois não estava mais em seu quarto, e sim no quarto da amiga. Esta dormia tranquilamente em sua cama, sussurrando. Tamara tentou chamá-la, mas ela nada ouviu. Em seguida, quis se aproximar dela para cutucá-la, porém logo compreendeu uma coisa. Naquele estado, só conseguia se mover quando pensava no que desejava fazer. Levando então a mão ao rosto da amiga, percebeu que mais uma vez nada acontecia, sua mão apenas a transpassava. Preocupada porque ninguém parecia poder ouvi-la nem vê-la, Tamara se entristeceu e quis sair dali. Recordou-se subitamente do amigo Felipe, e assim como ocorrido antes, após abrir os olhos, lá estava ela, porém desta vez no quarto do garoto. Envergonhada por vê-lo de pijama, quis fechar os olhos, mas percebeu que o garoto estava acordado. Ai, graças a Deus, Fê. Fê, sou eu, a Tamara, chamou ela. Contudo,
Com a luz do abajur ligada e reclinada em sua cama, observando algo que segurava, o garoto nada percebeu. Felipe trazia o semblante triste e o olhar distante. O que houve, Fê? Por que está triste? Comoveu-se a garota, aproximando-se para ver o que ele segurava. Confusa, não compreendeu o que significava aquilo. Viu que em suas mãos Felipe segurava uma foto dela com ele. Tirada não havia muito tempo. Nela, ambos estavam abraçados e pareciam bem felizes. O quê? Espantou-se. No fundo, o garoto ainda não se conformava com o afastamento da amiga e seu relacionamento com Nicolas. Seu coração, mesmo despedaçado, ainda batia fortemente por Tamara. E aquela foto era a lembrança que possuía de quando ainda eram bastante próximos. Felipe tentava ser forte e seguir adiante, mas a dor por sentir que a amiga só tinha olhos para o outro o consumia. Passando o dedo sobre a imagem da garota na foto, ele não se conteve. Logo uma lágrima escorria de seu rosto. Sensibilizada com a reação do amigo, Tamara não suportou vê-lo daquela maneira e também começou a se emocionar. Não conseguia compreender direito os motivos que o haviam levado a estar daquele jeito, mas considerou que talvez se devessem ao seu afastamento do amigo. Triste com a cena que presenciava, a garota não suportou ficar ali e, de cabeça baixa, lentamente saiu de lá. Contudo, desta vez, apenas se dirigiu para a rua após atravessar a parede do quarto. Poxa vida, Fê, se eu soubesse que iria te fazer sofrer. Lastimava-se, enquanto prosseguia flutuando pela rua, sem perceber que era observada. Já era mais de meia-noite àquela hora, a rua estava quase deserta, iluminada apenas pelos postes de luz. Como Felipe, Amanda e Tamara moravam no mesmo bairro, aquele era um local já conhecido da garota, mas não naquele estado em que se encontrava. O sentimento de desolação por ver o amigo naquele estado impediu-a de minuciar o que realmente estava à sua volta. Diferentemente das construções que ela conhecia, havia outras situadas em diferentes partes ao longo da rua. Aos olhos comuns, tudo o que se via eram casas e prédios dispostos pelo local. Mas aos olhos de alguém fora do corpo, em desdobramento e no chamado plano astral, tudo se agigantava. Junto com algumas casas de construções sólidas, existiam outras formadas pelo mesmo material sutil que parecia recobrir Tamara. Havia, sim, construções sobrepostas, uma casa dentro de outra casa, uma construção dentro de um edifício, um casebre em um local onde aparentemente não havia nada. Tudo estava igual, mas ao mesmo tempo totalmente diferente. Antes que pudesse analisar melhor o que era tudo aquilo de forma estranha, sentiu-se atraída por uma força e em um piscar de olhos viu-se transportada para outro lugar. Estava agora diante de um antigo casebre situado em um local em que os olhos normais diriam haver apenas um desolado terreno baldio. Mas que lugar é este? Considerou aproximando-se. Com o aspecto de uma casa abandonada, o local parecia emitir estranhos sons que lembravam vozes. Alguns poderiam ter medo, mas existia ali algo que fazia Tamara querer se aproximar. E sem conseguir entender, parecia ver naquele lugar alguém com quem ela já havia tido contato antes. Mas quem? Ela pensou. Diferentemente do próprio quarto, no qual nada conseguia tocar ou sentir, ao se aproximar do casebre, percebeu que seus pés pareciam voltar a tocar o chão. O ar também parecia mais denso e as coisas mais palpáveis. Estacou diante da porta assustada, pois os sons repentinamente cessaram. Apesar de disposta a seguir adiante, um pequeno receio passou a tomar conta de seu corpo. Pensou em voltar, mas precisava saber o que havia ali dentro. Aproximando então a mão da porta, sentiu que podia tocá-la. Reunindo forças para prosseguir, enfim abriu. Meu Deus! Com um grande solavanco, como se houvesse caído da cama, Tamara imediatamente retornou ao corpo. Com o coração acelerado e a respiração ofegante, levantou-se em um salto da cama. Olhando ao redor, constatou que tudo parecia exatamente como sempre fora. Nada estava diferente, nem os móveis, nem seu corpo. Tudo voltava a ser sólido. Mas o que foi isto? Questionou-se, tentando se acalmar e raciocinar
sobre o que tinha acontecido. Olhou pela janela e viu que ainda era noite. Será que tudo não passou de um sonho? Pensou. Colocou a mão sobre a testa e percebeu que estava mais quente do que o normal. Acho que devo estar ficando doente, considerou para logo em seguida beber um gole do copo de água que costumava levar à noite para o quarto. Acalme-se, Tamara. Tudo não passou de um sonho. Tudo não passou de um sonho, dizia-se, antes de tornar a se deitar alguns minutos depois e adormecer. No dia seguinte, logo cedo, Tamara quis ir até a casa da amiga Amanda para lhe contar sobre os sonhos estranhos que estava tendo. Mas como acordou com febre, sua mãe não lhe permitiu sair de casa. Porém, como sentia que precisava desabafar com alguém sobre os últimos acontecimentos, decidiu ao menos ligar e tentar conversar por telefone. Ligou algumas vezes para a casa da amiga, mas a ligação apenas chamava. Tentou em seguida ligar para o celular de Amanda, contudo ele só dava na caixa postal. Ocorria que justamente naquela manhã, Amanda e sua família tinham ido passear e a garota esquecera o celular em casa. Seu pai, o senhor Osvaldo, já dizia havia semanas que queria aproveitar um dia para pescar com a família. E como naquela manhã tinha surgido um belo dia ensolarado, chamou a mulher e a filha logo cedo e saíram. Puxa, Amanda, onde você está? Questionava-se Tamara, desligando o telefone. Pensou em ligar para Jéssica, mas logo desistiu. Sentia que ela não a entenderia como Amanda, principalmente em relação aos estranhos sonhos que havia tido. Quem também estava preocupada com a mãe de Tamara, a senhora Cecília. Ela queria muito conversar com a filha e saber se havia acontecido algo na noite anterior, para a garota ter chegado em casa tão apressada e sem comentar nada. Como antes de sair, ela estava tão radiante, imaginou que chegaria bastante animada com seu primeiro encontro. Porém, como a garota acordara com febre, preferiu não tocar no assunto. Apenas procurou medicá-la e em seguida indagar-lhe se havia acontecido algo que ela desejasse lhe contar. Contudo, como a filha dissera que não havia nada que quisesse mencionar, ela gentilmente lhe dera um beijo na testa e a deixara repousar. Como o dia estava bastante bonito, quem também havia decidido aproveitá-lo eram os amigos de Felipe. Já fazia algum tempo que estes não se reuniam para jogar futebol na quadra do condomínio em que um dos amigos, Rogério Dutra, morava. Após colocarem as camisetas do uniforme, logo Tiago, Ricardo e Juliano se dirigiram ao local, enquanto Luciano se encarregava de passar na casa de Felipe para chamá-lo. Após Luciano tocar o interfone e perguntar pelo garoto, este logo desceu para conversar. Oi, Felipe. O pessoal está se reunindo lá na quadra do condomínio do Rogério para a gente jogar futebol. Ah, não sei. Estou um pouco cansado para ir, falou Felipe, espreguiçando-se. O rapaz tinha passado boa parte da noite acordado e desconsolado por causa do relacionamento entre Tamara e Nicolas. Ainda não se conformava em ver a garota com outro. Que é isso, vai? Será contra o time do Alvorada? Incentivou Luciano. Alvorada era o nome de um edifício próximo da região. Moravam nele alguns garotos com idades similares à de Felipe, que haviam se juntado a outros das proximidades para montarem um time de futebol. O quê? Contra o Alvorada? Pensou Felipe, sentindo o sangue subir-lhe a cabeça. Ocorria que aquele time era liderado por ninguém menos que Nicolas, sendo este um dos principais rivais do time de Felipe, cujo nome era Penedo, devido ao nome do edifício em que Tiago e Juliano moravam. E então você vai? Neste instante, Felipe despertou, com dezenas de coisas passando por sua cabeça. Considerou que seria uma ótima oportunidade ficar cara a cara com Nicolas e pelo menos ganhar de seu time, que para tentar aliviar um pouco o sentimento de perda que o assolava. Claro, dei-me apenas 5 minutos para me trocar que já venho, comentou, saindo às pressas para casa. Nicolas e Felipe nunca foram de fato rivais no jogo, pois as poucas habilidades de Felipe no futebol o impediam. Este costumava jogar mais como meio-campo, quando não era deixado apenas como reserva, mas poder ganhar do Alvorada naquele dia era tudo de que precisava. Sendo assim, cerca de 15 minutos depois, ele e Luciano chegavam à quadra. Lá está ele, com aquele seu cabelinho ridículo, pensou Felipe.
avistando Nicolas, que já batia bola dentro da quadra. Após cumprimentar os amigos e conversarem um pouco, acabaram decidindo que Ricardo começaria jogando e Felipe entraria no segundo tempo. Há 3 jogos seguidos, o time do Penedo não conseguia vencer o Alvorada. Para os garotos, era hora de enfim mudar aquela situação. Capítulo 18. Com os 2 times postos em quadra, não tardou para começar o jogo. Já fazia cerca de 2 anos que ambos os times se conheciam, porém, além de jogos amistosos como aquele que costumavam fazer, também participavam de alguns campeonatos organizados tanto pelo condomínio de Rogério como pelo Sesc, além de alguns outros. No placar geral, o time de Nicolas possuía bem mais vitórias sobre o de Felipe, sendo inclusive campeão atual do campeonato organizado pela escola. Vencer o time do Alvorada vinha se mostrando uma missão bastante difícil nos últimos tempos, pois além de os jogadores desse time se reunirem para jogar futebol em muito mais ocasiões do que o time do Penedo fazia, havia também 2 garotos que faziam escolinha de futebol. Porém, se dependesse de Felipe, aquilo tudo não bastaria para evitar que perdessem. O garoto estava completamente decidido a vencer o time de Nicolas, tanto que o jogo mal havia começado e ele do lado de fora do alambrado já gritava que iriam perder. Os companheiros do time de Felipe chegaram a estranhar a empolgação do garoto, que gritava e gesticulava enquanto assistia a partida. Vão perder! Berrava ele toda vez que o time do Alvorada pegava na bola. Contudo, por mais incentivo que Felipe pudesse transmitir aos amigos, não demorou para o time adversário abrir o placar e fazer 1-0. Ah, não! Gritou Felipe desanimado. Tudo bem, a gente consegue empatar, vamos lá. Porém, a superioridade logo mostrou-se visível. Cerca de 2 minutos depois, os garotos novamente tomaram mais um gol, e desta vez feito por Nicolas, com um belo chute de longe. Como o jogo que os 2 times costumavam fazer era de 2 tempos de 20 minutos, ainda restavam quase 8 para o Penedo tentar reagir ainda no primeiro tempo, e foi justamente o que os garotos conseguiram fazer. Após uma roubada de bola de Juliano e um toque rápido para Rogério, este levantou na área para um belo gol, de cabeça de Ricardo, fazendo Felipe delirar. Aê, gol! Com o placar em 2-1 para o time do Alvorada e cerca de 5 minutos para acabar o primeiro tempo, os garotos do Penedo, motivados pelo exaltado Felipe, seguiam atacando. Vai, toca essa bola aí, vai, chuta! O time do Alvorada pareceu ter se assustado com o gol tomado e a vontade com que os garotos do Penedo jogavam. Todos disputavam cada lance e chutavam a cada oportunidade. E foi com chute dividido perto do meio de quadra que, para a alegria de Felipe, eles conseguiram marcar, empatando assim o jogo em 2-2. Do alambrado, o garoto vibrava como se fosse uma final de campeonato. Com cerca de 1 minuto para encerrar o primeiro tempo, já não havia muito mais o que fazer, e os times pareciam apenas aguardar o apito de encerramento. Foi isso que aconteceu logo depois, quando um colega do time do Penedo, que trabalhava como vigia na parte da tarde no condomínio, enfim apitou. Com um intervalo de cerca de 10 minutos, era hora de ambos os times se refrescarem e aproveitarem para discutir as táticas de jogo. Como não podia deixar de ser naquele dia, Felipe era o que mais falava, procurando dar conselhos aos amigos, porém, sem deixar de observar com atenção a situação do time adversário, principalmente seu ânimo e como estava reagindo Nicolas com aquele momentâneo empate. Com o juiz já se preparando para dar início ao segundo tempo, Felipe foi logo tratando de tirar o agasalho para entrar no lugar de Ricardo. Porém, como fora justamente ele que fizera o gol de empate, o capitão do time, Rogério, preferiu não fazer nenhuma alteração naquele momento. Sabia que Felipe ficaria chateado, mas para ele, o time estava jogando bem e tinha grandes chances de vencer a partida. Mas eu também quero jogar, indignou-se Felipe. Eu sei, cara, mas aguenta mais um pouco, vamos ver se ao menos conseguimos virar o jogo, daí você entra, solicitou Rogério ao amigo.
Felipe pensou em esbravejar e exigir a substituição, mas logo considerou que Rogério no fundo tinha razão. Ao seu ver, o time estava mesmo jogando bem, e por mais que quisesse ter a oportunidade de vencer o time de Nicolas estando em campo, uma vitória do seu time já ajudaria a amenizar um pouco seu sentimento de revanche. Tudo bem, respondeu ele um pouco desanimado. Assim que iniciou o segundo tempo, a partida já ficou bastante agitada, com os dois times atacando e ambos procurando a vitória. Quem teve bastante trabalho foram os goleiros, enquanto pelo lado do Penedo, Thiago, com boas defesas, evitava que o time adversário ampliasse o placar. Pelo lado do Alvorada, era Diego Mendonça quem trabalhava, e do lado de fora, Felipe seguia tentando empurrar seu time. Vamos lá, gesticulava ele. O jogo prosseguiu e após um passe errado de Juliano, um dos garotos do time adversário conseguiu ficar com a bola para desespero de Felipe. Ele então tocou para Nicolas, que driblou Luciano e com um chute no canto conseguiu tirar do goleiro Thiago, fazendo assim o terceiro gol e voltando a colocar o time do Alvorada na frente. Não! Desesperou-se Felipe, levando as mãos à cabeça. Perdendo de 3-2, o que mais revoltava o garoto não era o time ter levado um gol, mas sim ele ter sido feito por Nicolas. Aquilo era algo que Felipe não conseguia admitir. Ah, não, eu quero entrar, Rogério, gritou Felipe chamando. Ainda havia cerca de 10 minutos para o final da partida e com seu time já demonstrando certo cansaço, Rogério considerou que talvez fosse uma boa opção fazer a alteração. Cada equipe podia fazer somente uma alteração durante o jogo, e como na volta do segundo tempo os garotos geralmente faziam uma troca para que todos pudessem participar, o capitão achou justo atender ao pedido. Tudo bem, Felipe. Assim que a bola sair, você entra no lugar do Ricardo, avisou ele. A exaltação de Felipe cresceu ainda mais. Tudo o que queria era poder ganhar de Nicolas, sendo assim, logo que a bola saiu, o garoto entrou em quadra. Os garotos do seu próprio time se espantaram com a disposição com que Felipe corria atrás da bola, sobretudo quando esta estava nos pés de Nicolas, e foi justamente com essa vontade que Felipe conseguiu desarmar um dos adversários, fazer uma tabela com Luciano na entrada da área e, para seu próprio espanto, com um desengonçado chute, fazer um gol. Ah! Vibrou ele correndo para abraçar seu time. Como não tinha muito costume de fazer gols, tal feito foi uma explosão de alegria para Felipe. O sorriso ia de orelha a orelha por ter conseguido empatar a partida e ainda ter marcado contra o time de Nicolas. Com o placar em 3-3, ainda restavam alguns minutos para os garotos do Penedo tentarem a vitória, agora contando com uma pequena torcida que os impulsionava ainda mais. Ocorria que a quadra do condomínio de Rogério era um local bastante frequentado aos finais de semana, principalmente quando chegava perto das 10 horas da manhã, horário que o pessoal que também jogava na quadra costumava chegar. Por isso, os garotos do Penedo procuravam marcar o início do jogo sempre por volta das 9 horas, para que pudessem pegar a quadra livre, mas também acontecia de algumas pessoas do próprio condomínio, sobretudo os garotos, começarem a se aglomerar para assistirem às partidas. Logo, alguns passavam a torcer por determinado time quando viam que este estava jogando bem. O jogo prosseguiu, e a cada minuto ambos os times seguiam firmes, sempre em busca da vitória. Desengonçado, Felipe mais trombava com os adversários do que tentava desarmá-los, mas algumas vezes isso acabava funcionando a seu favor, e então a bola sobrava para os companheiros tentarem o gol. Porém, com a grande vontade de marcar, estes acabavam não aproveitando e chutando para fora. Quando foi a vez de o Alvorada atacar, foi o goleiro Thiago quem garantiu que eles não marcassem, restando apenas cerca de 2 minutos para o final da partida e disposto a vencer de qualquer jeito. Felipe avançou, desmarcado pela lateral, e pediu a bola para Rogério após este roubá-la do ataque. Sem demora, o amigo logo viu, e com um belo passe, colocou a bola bem nos pés do garoto. Essa era a bola do jogo, pois não havia absolutamente ninguém entre Felipe e o goleiro. Correndo pela lateral, ele avançava, o olhar fixo no gol. Bastava apenas a sorte de dar um bom chute. Vai, chuta!
gritou Juliano para Felipe. Na mente de Felipe, sentia como se aquela fosse a oportunidade de sua vida. Eu vou marcar, pensava ele à medida que se aproximava. Contudo, o garoto logo perceberia que talvez a sorte não estivesse tanto assim do seu lado como imaginava. Como corria com a bola próxima ao alambrado, não foi difícil este ouvir um grito se destacar com clareza entre aqueles que assistiam à partida. Era alguém gritando com empolgação e chamando de meu amor. Tratava-se de ninguém menos que Jéssica. Vai, meu amor, eu te amo, incentivava a garota. Aquilo foi como um balde de água fria sobre a cabeça de Felipe. Ele jamais teria imaginado que ela apareceria ali para vê-lo jogar. Como seus amigos nunca o tinham visto com uma garota, e aquilo era motivo constante de piada entre eles, tal situação o fez perder completamente a concentração no jogo. E antes que ele pudesse chutar, um garoto conseguiu desarmá-lo com facilidade, fazendo-o tropeçar nas próprias pernas e em seguida desabar no chão. Como todos, inclusive o juiz, perceberam que a queda havia sido culpa exclusiva dele próprio, a partida prosseguiu. Após uma rápida tabela entre Nicolas e seu companheiro, este tocou de volta para o garoto, que sem grandes dificuldades conseguiu chutar no canto, marcando assim o tão aguardado gol da vitória, para a alegria de seu time e decepção dos garotos do Penedo. O juiz olhou o relógio, não havia tempo para mais nada. Final de partida, time do Alvorada 4 e Penedo 3. Enquanto os garotos do Alvorada comemoravam a vitória, Felipe seguia sentado no chão de cabeça baixa. Droga, a vitória estava em minhas mãos e deixei escapar, reclamava consigo. No geral, seu time, desolado pela derrota, não culpava Felipe, afinal, era um lance que poderia ter resultado em nada. Apenas Rogério seguia inconformado, pois para ele a derrota era absolutamente culpa do amigo, que se ao menos não tivesse perdido aquela bola no final, não teria dado chance para o adversário marcar o gol. E enquanto seu time começava a sair de campo, de longe ele já passou a reclamar de Felipe. Seu perdedor, a culpa foi sua. Se fosse para fazer isso, era melhor nem ter entrado em quadra, gritava o garoto, aproximando-se de Felipe e procurando tirar satisfações. Ainda sentado no chão e tentando encontrar forças para se levantar, o garoto não se conformava. Ei, está me ouvindo, seu lixo? Esbravejou Rogério a poucos metros de Felipe. O garoto parecia bastante descontrolado com a perda do jogo e disposto a descontar sua raiva no amigo. Apesar de amigos de longa data, Rogério e Felipe eram os que mais se envolviam em atritos, mas pelo lado de Rogério, pois este sempre gostava de implicar e tirar sarro do amigo. Nunca haviam brigado de verdade, mas em algumas ocasiões já tinham estado em vias de sobretudo com empurrões e xingamentos, levando em conta o estado tempestuoso do garoto. Ao se aproximar do amigo, parecia que desta vez as coisas seriam bem mais sérias. Vai, levanta aí para você ter o que merece, ameaçou Rogério, já com o punho levantado e parecendo pronto para agredi-lo. Levantando então a cabeça e percebendo que o amigo não estava de brincadeira, Felipe teve tempo apenas de erguer os braços para tentar se proteger. Contudo, antes que Rogério pudesse tocá-lo, ele foi impedido por alguém que segurou seu braço, colocando-se entre eles para proteger o garoto. Felipe, assustado, ainda seguia sentado no chão. Abrindo os olhos e retirando os braços da frente do rosto, Felipe espantou-se, pois intervindo para protegê-lo estava aquele de que ele menos esperava tal atitude. Postado diante dele, encarando Rogério, estava ninguém menos do que Nicolas. Ele tinha ouvido os insultos e visto a atitude do garoto e resolvera fazer algo a respeito. Ei, deixa ele em paz, ordenou Nicolas, ainda segurando o braço de Rogério. Ei, perdeu o juízo, foi? Está a fim de apanhar também? Ameaçou o garoto, desvencilhando o braço. Se eu fosse você, procuraria me controlar. Isto aqui foi apenas um jogo, cara, nada demais. E de que adiantaria você descontar a raiva em seu colega? Olha, é melhor você calar essa boca e sair da minha frente, eu estou avisando. Segui ameaçando Rogério. Está bem, tá com raiva? Quer descontar em alguém? Vai ter de descontar em cima de mim então, porque eu não vou sair daqui. Encarava o Nicolas.
Do chão, assistindo atônito a tudo aquilo, Felipe não acreditava que o garoto sobre quem tanto queria lançar sua cólera por ter se aproximado de Tamara estava bem ali diante dele, protegendo-o. E aí o que vai ser? Questionou Nicolas, reafirmando sua posição. Tanto Nicolas quanto Rogério tinham quase o mesmo porte físico, o que fez este repensar se realmente estava disposto a seguir adiante, tanto que, diante da inesperada intervenção, ficou completamente sem saber o que fazer. Assistindo a tudo o que ocorria, as pessoas do lado de fora da quadra também condenavam tal atitude, ainda mais os colegas do mesmo time. Por fim, cerrando os punhos e descontente com toda aquela situação, Rogério acabou engolindo orgulho, para logo em seguida dar as costas aos garotos e ir embora. Ainda atordoado pela atitude de Nicolas em querer protegê-lo, Felipe estava totalmente sem reação. Voltou a si apenas quando o garoto diante dele virou-se para ajudar a levantá-lo. Você está bem? Quis saber Nicolas, sorrindo e estendendo a mão para Felipe. Capítulo 19. Vem, eu te ajudo a levantar, insistiu Nicolas. Felipe começou a repensar se Nicolas, afinal de contas, não seria de fato uma boa pessoa, pois fora o único que se prontificara a ajudá-lo, com exceção de Luciano, que tinha sido contido por Juliano para não se intrometer na discussão. Seus colegas de time pareciam nada querer fazer para auxiliá-lo, ao perceberem que o Rogério havia partido para cima dele. Bastante sem graça com a situação, Felipe acabou esticando o braço e permitindo que Nicolas o ajudasse. É Felipe seu nome, não é? Viu? Não liga para aquele cara não. Você jogou muito bem, foi pura sorte termos ganhado a partida, consolou Nicolas, sorrindo e colocando a mão em seu ombro. Ah, obrigado, agradeceu Felipe meio sem jeito. Imagina, seu colega se estressou e acabou perdendo a cabeça. Tem pessoas que levam o esporte muito a sério e infelizmente não sabem perder. Verdade, concordou o garoto com um tímido sorriso. Mas faz parte, não é? O importante é você não se deixar abater. Vê se cuida, hein? A gente se fala. Despediu-se Nicolas, logo correndo de novo para junto dos colegas de time. Já com os amigos do lado de fora da quadra, exceto Rogério, que revoltado com a derrota tinha saído dali, Felipe foi surpreendido por um forte abraço pelas costas. Era Jéssica, dizendo que havia ido à casa do garoto para encontrá-lo, mas como ele não estava, sua mãe informara de que ele estava jogando bola com os amigos no condomínio localizado a cerca de 2 quadras dali, bem na rua de trás, e ela não pensara 2 vezes para lhe fazer uma surpresa. Como se tratava de um local já conhecido da garota, por causa de uma amiga da escola que também morava por lá, logo decidiu ir vê-lo jogar. Ai, que bom que você está bem. Se aquele seu amigo briguento ainda estivesse aqui, ele iria se ver comigo, comentou fazendo cara de brava. Era só o que me faltava, viu? Justamente hoje esta garota tinha que aparecer por aqui, pensou Felipe inconformado. Você não vai nos apresentar sua amiga? Questionou Juliano. Ela é lá da nossa escola, seu cego. Estuda na mesma classe que eu e o Felipe, adiantou-se Tiago. Ah, tá. É que nunca vi o Felipe de intimidade com garota nenhuma, por isso estranhei. Vocês estão namorando? Perguntou Juliano, curioso. Sim, respondeu Jéssica. Não, disse Felipe. Ambos falaram quase ao mesmo tempo. Era certo de que já haviam tido um encontro e ambos tinham se divertido, mas para Felipe aquilo não significava que estivessem juntos. Ao contrário de Jéssica, que parecia agir como se já fossem bem próximos. Ué, não entendi, comentou Juliano confuso. Ai, deixa os dois, seu intrometido, interveio Luciano. Tudo bem, não está mais aqui quem perguntou. E então, pessoal, a gente vai mesmo comer lá no burger? Quis saber Ricardo. Tratava-se de uma lanchonete não muito distante dali, onde os garotos sempre costumavam ir almoçar de domingo após os jogos. Almoçar? Eba, eu vou, adiantou-se Jéssica. Ô carrapato, pensou Felipe inconformado. Ocorria que quando Felipe avisava sua mãe, a senhora Joana, que iria jogar, esta aproveitava que o filho almoçaria fora para também fazer o mesmo. Como ela gostava de comida japonesa e o filho não, aproveitava então essas oportunidades para ir ao restaurante, geralmente com uma amiga.
Pior que quando saí, avisei a minha mãe que iria comer fora. Se eu voltar, não terá almoço. Recordou-se Felipe. Por mim eu vou, comentou Tiago. Por mim tudo bem também, concordou Luciano. Percebendo que não teria outra saída senão ir, Felipe acabou concordando, e astuta, Jéssica logo tratou de se aproveitar para segurar a mão do garoto enquanto se dirigiam à lanchonete. Na casa de Tamara, assim que chegou o fim do dia e já mais disposta, após tomar uma sopa no jantar, a garota que havia permanecido o dia todo descansando no quarto, porém pensando se o que havia ocorrido com ela tinha realmente sido verdade ou não, decidiu arriscar e ligar de novo para a amiga Amanda. Após cerca de 3 toques no celular, Amanda atendeu. Puxa, que bom conseguir falar com você, amiga. Onde esteve o dia todo? Saí com meus pais. Fomos até um pesqueiro ao qual meu pai queria muito ir. Desculpe, esqueci o celular em casa. Aconteceu alguma coisa? Tamara, então, começou a explicar tudo o que havia lhe acontecido nos últimos dias. Primeiro, o encontro com Nicolas no lago, as conversas nos intervalos e o horrível encontro que haviam tido na festa de aniversário de Bianca, quando tinham derrubado bebida em seu vestido e ainda dando risada dela. Nossa, mas que chato saber disto, amiga. Eu soube pelo Felipe que você e o Nicolas estavam se conhecendo, mas isso de ele te deixar sozinha para conhecer o quarto de jogos da casa da Bianca não foi muito legal, não, considerou Amanda. Na realidade, confesso que não gostei muito, mas, como ele disse que ia ser rápido, acabei aceitando. E por acaso foi rápido? Na verdade, até o momento em que derramaram bebida em mim, acho que deviam ter passado uns 20 minutos. Aí estou falando. Tem coisa aí, viu, amiga? Ir à festa de aniversário da Pia com o ex dela e ainda pedir para conversar sós com ele? Sei não, viu? E depois que você foi embora, ele te ligou? Bom, tinha uma ligação dele perdida no meu celular depois que vim embora e outra hoje pela manhã, mas como deixei meu celular descarregar, ele ligou aqui em casa querendo saber se podia falar comigo. Só que como acordei com febre e não estava muito bem, minha mãe me disse que preferiu nem me incomodar e avisou para ligar amanhã. Mas você já está melhor agora? Estou sim. Acho que deve ter sido por causa das bebidas geladas que tomei na festa, ou então porque meu vestido molhou e saí no vento. Que bom que está melhor. Mas não é só isso que eu tenho para contar. Você não vai acreditar no que aconteceu quando saí da festa e também na noite de ontem. Tamara contou em detalhes que, voltando da festa, avistaram Céferos e também que despertara vendo-se flutuar sobre seu corpo, e ainda como simplesmente surgira no quarto da amiga e no de Felipe. Sério isso? Por acaso você não bebeu algo de diferente naquela festa, não? Claro que não. É verdade isso que estou lhe contando. Eu não sei como, mas essas coisas realmente aconteceram. Bom, se foi desse jeito que você contou, então é mesmo bem estranho. Eu não sabia que os Céferos podiam aparecer aqui no nosso mundo, tampouco que existisse algum que não fosse ruim. E por acaso você chegou a tentar ir ao Vale dos Sonhos depois que combinamos em dar um tempo? Não tentei. Desde aquele dia tenho evitado, afirmou Tamara. Isso é bem estranho. Talvez o ideal seja esperar e ver se nos próximos dias você volta a ver algo. Agora, isso de você ter virado fantasma durante a noite, ainda acha que foi apenas um sonho? Aconteceu de verdade, amiga. Se fosse sonho, como eu saberia que ontem você dormiu com aquele seu pijama branco e amarelo? Ah, e ainda estava usando aquela coberta bege com listras marrons que minha mãe deu para você, lembra? Uau! Espera aí que agora você está me assustando. Espantou-se Amanda com os detalhes. Está vendo? Aconteceu mesmo. E o pior não foi isso. Enquanto estive assim, senti como se alguém me vigiasse o tempo inteiro. Puxa, não sei nem o que dizer. Será que não seria bom você procurar alguém que entendesse desses assuntos de fantasma e desse negócio de sair do corpo? Vai que as coisas saiam do controle. Ai, amiga, não me assuste. Será mesmo que estou precisando de ajuda de um especialista? Bom, você já chegou a pesquisar algo a respeito na internet? Se não, a gente podia aproveitar amanhã depois da escola e dar uma pesquisada em alguns livros lá da biblioteca, o que acha?
sugeriu Amanda. Pesquisei nada, amiga. Esta febre me deixou tão para baixo que só levantei da cama para comer e ir ao banheiro. Entendi. E amanhã? Você já sabe se vai conseguir ir à escola? Ainda não sei. Sabe como é minha mãe? Por qualquer coisinha, ela já fica toda preocupada. Mas já me sinto bem melhor. É possível que consiga ir sim. Que bom. Bem, então amanhã, se você for, a gente conversa melhor sobre isso e tenta descobrir o que fazer. Considerou Amanda. Tudo bem. Fiquei feliz por ter conseguido conversar um pouco com você, amiga. Estava mesmo precisando desabafar com alguém sobre isso tudo. Até amanhã, então. Até amanhã. Era certo que já tinha um tempinho que as amigas não se falavam mais como antes, devido ao afastamento de Tamara por causa da amizade com Jéssica, e aquela ligação chegara a surpreender Amanda. Será que aquela Jéssica saiu da vida da Tamara para ela ter voltado a se abrir comigo? Se sim, por quê? Indagava-se a garota preocupada. No dia seguinte, como já estava se sentindo bem melhor, Tamara acabou indo à escola e, após passar as primeiras aulas durante o intervalo, Nicolas a procurou para enfim conversarem. Tamara, oi, chamou o garoto aproximando-se e dando um beijo em seu rosto. Ah, oi, cumprimentou ela sem graça. Você não atendeu às minhas ligações e eu queria saber se está tudo bem. Está sim, respondeu ela timidamente. Puxa, eu soube que aconteceu lá na festa, que chato. Tudo bem, foi uma pena você ter ido embora e eu senti sua falta, comentou ele passando a mão nos cabelos dela. Ocorria que Tamara havia pensado no que a amiga tinha lhe falado sobre ele tê-la deixado, mesmo que por alguns minutos, para ir conversar com Bianca. Não que ela tivesse ficado com ciúmes, era só que aquilo acabara contribuindo para estragar a noite deles. Queria saber se posso recompensá-la. Será que podemos combinar algo para hoje, talvez? Ainda um pouco chateada com o ocorrido e também com a cabeça ocupada com as visões que estava tendo, Tamara, mesmo se arriscando a perder sua chance com um garoto com quem sempre havia sonhado em sair, decidiu pedir-lhe um tempo. Infelizmente, acho que a gente deveria esperar um pouco mais, sabe? Eu tenho alguns trabalhos para entregar e está bastante corrido. Compreendo, concordou ele, com o semblante um pouco chateado. Mas, assim que as coisas acalmarem, a gente pode ver de marcar algo, considerou ela e sorriu timidamente. Você está certa. Eu também tenho alguns trabalhos para entregar. Tudo bem, a gente tenta combinar algo mais para frente então, concordou ele, despedindo-se e voltando-se para sua sala. Ai, ainda não acredito que dispensei o Nick. Será mesmo que tomei a decisão certa? Indagou-se Tamara, já com cara de preocupada. Capítulo 20. Assim que terminou a aula, como haviam combinado, Amanda e Tamara foram à biblioteca para procurar algum livro que contivesse assuntos relacionados a sonhos ou visões. As garotas ficaram por quase uma hora buscando nas prateleiras uma obra que abordasse tais temas, mas nada encontraram. Ai, amiga, estou quase desistindo. Pelo que estou vendo, não vai ter nada aqui a respeito disso que você teve. Essa sua experiência fora do corpo. Desanimou-se Amanda. Vocês estão procurando algum livro sobre experiência fora do corpo? Questionou-lhe uma senhora que estava a poucos metros dela, folheando um dos livros. Sim, isso mesmo. A senhora conhece algum? Perguntou Tamara. Esse é um assunto bastante interessante, se não me engano, tenho um aqui que talvez ajude. Após acompanharem a senhora até uma das prateleiras situadas ao fundo da biblioteca, ela, passando os dedos pelos nomes, logo removeu um e o entregou às garotas. Creio que este vai ajudá-las. Mas aqui diz viagem espiritual? Espantou-se Amanda. Acho que a senhora não entendeu. Estamos procurando um livro sobre sonhos. Sim, eu entendi sim. Sorriu ela e explicou. Os sonhos nada mais são que a projeção do corpo espiritual para fora do corpo físico. Tenho certeza de que ele lhe indicará o caminho que devem seguir para entender o assunto. Será que é isso mesmo que estamos procurando? Questionou Amanda, folheando o livro. Bem, parece que só saberemos arriscando, disse Tamara. Tudo bem, vamos levar este aqui então. Muito obrigada, senhora. Agradeceram as garotas enquanto a senhora sorriu gentilmente, para logo em seguida sumir entre as prateleiras.
Ela me lembra alguém. Simpática, não é? Comentou Tamara. Eu achei meio estranha, enfim. Você não quer ir almoçar lá em casa hoje? Sugeriu Amanda. Acha que sua mãe não vai reclamar? Imagine, Tamara. Sabe muito bem que ela sempre gosta quando você vai. Além do mais, assim a gente pode aproveitar a tarde para já darmos uma folheada neste livro e também para pôr o papo em dia. Tudo bem então. Só vou ligar lá em casa para avisar minha mãe e a gente já vai. Logo após o almoço, as garotas foram para o quarto de Amanda a fim de tentarem encontrar naquele livro algo que pudesse ajudá-las. Puxa, pelo que estou vendo aqui, o autor aborda vários assuntos referentes ao que ele chama de fenômenos espirituais, e dentre eles fala de vida após a morte e isso de sair do corpo, comentou Tamara. Será que o que você teve foi uma experiência fora do corpo, então? Indagou Amanda. Parece que sim. Aqui ele fala, inclusive, que existe vida após a morte. Será que isso explica o porquê de eu ter visto a silhueta de uma pessoa próxima ao jardim do casarão? Será que era um fantasma? Espantou-se Tamara. Ah, amiga, falando em fantasma, dá uma olhada neste livro aqui, disse Amanda, mostrando para a amiga o livro que pegara emprestado com Felipe. O livro dos espíritos. Do que se trata? Perguntou Tamara, curiosa. É um livro que o Felipe acabou de me emprestar, que fala exatamente sobre isso de vida depois da morte. Ainda não tive tempo de lê-lo, mas pelo que já pude folhear, ele diz que os fantasmas são mesmo as almas das pessoas que já morreram. Ele os chama de espíritos, explicou Amanda. Entendi. Bem, sendo fantasmas, almas ou espíritos, eu sei que o que vi me parece muito real, recordou-se Tamara. Ainda hoje vou começar a ler este livro que o Felipe me emprestou, e se você quiser, pode já ir lendo o que pegamos na biblioteca, sugeriu Amanda e prosseguiu, mas mudando um pouco de assunto, em breve chegará o grande dia da festa de 15 anos e então já decidiu como tudo vai ser? A festa de aniversário de 15 anos era um momento muito esperado por Tamara. Ela já tinha visto algumas delas em filmes e se recordava de uma a que tinha ido quando pequena e com a qual simplesmente se encantara. O baile, o vestido, tudo aquilo povoava sua mente há muito tempo. Ter uma festa de debutante talvez fosse seu maior sonho. Por isso, sempre que se lembrava, começava a se imaginar naquele momento com um lindo vestido, uma linda decoração e dançando com seu belo par. E então, já decidiu quem vai chamar para ser o seu príncipe no baile? Provocou a amiga e continuou. Sei que pretendentes não faltam. Sem fazer muito esforço, já sei de 2 que adorariam, comentou ela com malícia, enquanto as duas riam. A semana prosseguiu e todos os dias as garotas iam se falando sobre o que tinham aprendido em cada um dos livros, pois o mais importante era tentar descobrir o que eram aquelas visões que Tamara estava vendo, mesmo sem estar no Vale dos Sonhos. Enquanto as garotas se ocupavam em desvendar aquele mistério, quem decidiu se aproveitar da situação foi Bianca. Como ela soubera que Nicolas e Tamara haviam se afastado, vira aí uma ótima oportunidade para tentar reconquistá-lo. Com objetivo semelhante, quem vinha gradativamente tentando conquistar Felipe era Jéssica. Bastante astuta, a garota começou a se aproximar cada vez mais do rapaz, tentando envolvê-lo em seu jogo. E Felipe, por estar chateado com Tamara, sentindo-se trocado por Nicolas, acabou se deixando manipular. Além de aproveitar todos os momentos que tinha em sala de aula para ficar bajulando Felipe, Jéssica também aproximou-se dele durante os intervalos. Aquela garota que ele considerava irritante havia se transformado. Para ela, tudo que estivesse ao seu alcance para conquistar o rapaz e retirar de uma vez por todas Tamara de sua mente, ela faria, inclusive começar a se maquiar mais e assim insinuar para ele. Ao final daquela semana, durante o intervalo, e enquanto se dirigia para a lanchonete, Tamara viu algo que lhe chamou a atenção. Tratava-se de seu amigo Felipe e Jéssica sentados em um dos bancos, conversando de maneira bastante íntima. A garota estava com o rosto bem próximo ao do rapaz e de pernas cruzadas para ele, mantendo uma das mãos apoiada em seu peito, enquanto com a outra fazia carinho em sua nuca. Uma cena que faria lembrar muito a de um casal.
Astuta como sempre, ao perceber que Tamara os observava timidamente de longe, a garota tratou logo de se aproximar ainda mais do rapaz, colocar a cabeça em seu ombro e em seguida abraçá-lo. Enquanto permanecia observando-os de longe, Tamara começou a sentir algo bastante estranho ao presenciar aquela cena. Ficou triste, com um grande vazio no peito. Confusa, acabou deixando que uma tímida lágrima escorresse pelo seu rosto, fazendo-a se questionar sobre quais sentimentos seriam aqueles que a tinham envolvido. Será ciúme? Indagou-se, enxugando a lágrima e saindo mais depressa que pôde dali. O mês enfim terminou, e logo chegou o dia da apresentação do seminário de Felipe. Ao contrário do que havia imaginado quando soubera que teria de conviver com a presença de Jéssica em seu grupo, o rapaz tinha mudado completamente de opinião. Aquela garota que, ao seu ver, era insuportável, acabara se mostrando uma boa amiga. Era certo que ele ainda não se sentia totalmente confortável com os excessos de atenção e carinho que ela lhe despedia, mas aquilo começou a incomodá-lo cada vez menos. Ele mal imaginava que tudo aquilo era só para conquistá-lo, aliás, uma conquista que para Jéssica já estava em suas mãos, embora ainda não houvesse se declarado a ele, pois queria ter certeza de que Tamara realmente tinha sumido de sua mente. Na sala de aula, iniciava-se o seminário. Pessoal, hoje teremos a apresentação do grupo que vai falar sobre espiritismo, anunciou a professora, convidando o grupo de Felipe para se dirigir à frente. Após terem se dedicado a conhecer o assunto que iriam apresentar, o grupo de Felipe, que era formado por ele, Jéssica, Luciano e Tiago, logo se posicionou após fixar devidamente na lousa alguns cartazes elaborados por eles. O primeiro a falar seria Luciano, uma vez que dentre todos era o que mais conhecia sobre o assunto. Com bastante tranquilidade, já que vinha estudando sobre espiritismo havia algum tempo em sua casa, o garoto começou falando sobre os fenômenos que levaram à constatação de indícios de que existiria algo além da vida que todos conhecem. Dentre eles, talvez, o mais conhecido eram as chamadas mesas girantes. Todos da sala seguiam muito atentos às elucidações de Luciano em relação à descoberta de que os espíritos eram capazes de se comunicar por meio de pancadas nas mesas, respondendo aos mais diversos questionamentos. O garoto mostrou em um dos cartazes como as pessoas faziam para obter as comunicações. A princípio, sentavam-se ao redor de uma mesa e, com as mãos colocadas sobre ela, faziam determinadas perguntas, que eram respondidas com sim ou não, através de pancadas. Em seguida, foi a vez de Tiago falar a respeito de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita e responsável por analisar esses fenômenos e constatar a grandiosidade de tais manifestações, fenômenos esses inteligentes e capazes de comprovar a sobrevivência da consciência após a morte do corpo físico. O garoto explicou como o codificador fazia, elaborando cuidadosamente diversos tipos de questões que eram totalmente alheias às pessoas que participavam das sessões, os chamados médios. Médios, ele explicou, eram os indivíduos que possuíam uma capacidade um pouco maior do que os outros para auxiliar naquelas manifestações. Ele apresentou os métodos que Allan Kardec utilizava para considerar a autenticidade das respostas obtidas, fazendo questões a diferentes grupos de médios. Essas respostas começaram a surgir por intermédio de outros fenômenos, o da escrita, chamado psicografia, e o da fala, chamado psicofonia. Não se tratava apenas de respostas relacionadas a assuntos diversos, mas também de questões que eram particulares a determinada família, que, por exemplo, tinha algum parente ou conhecido que já havia falecido, obtendo-se assim fatos mencionados pelos médios que eram totalmente desconhecidos destes, mas de conhecimento da família do falecido. A próxima a falar foi Jéssica. Ela comentou um pouco a respeito dos 5 livros elaborados por Allan Kardec e chamados de obras básicas, sendo eles o Livro dos Espíritos, lançado em 1857, o Livro dos Médios, de 1861,
O Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, O Céu e o Inferno, de 1865 e a Gênese, de 1868, mostrando as imagens de cada um deles em um dos cartazes que tinham feito. Jéssica, demonstrando bastante simpatia, abordava sorridentemente de que tratava cada um. O primeiro era composto por diversas perguntas relacionadas a diferentes temas da vida, com respostas trazidas por espíritos superiores. O segundo trazia explicações a respeito dos processos que envolviam a mediunidade, bem como seus diferentes tipos. O terceiro abordava a visão espírita em relação aos ensinamentos deixados por Jesus Cristo. O quarto, a visão espírita em relação à ideia de céu e inferno. E o quinto, abordava o que eram chamados milagres. Apesar de não ter lido outro livro que não o Livro dos Espíritos, Jéssica havia lido pelo menos um pouco a respeito do que tratava cada um dos livros, para poder comentar um pouco a respeito, demonstrando assim o quanto estava dedicada e preparada para colaborar com os amigos de seminário. O último a falar seria Felipe, que comentaria sobre o Espiritismo na atualidade. Contudo, diferentemente dos colegas de grupo, o rapaz era bastante avesso a falar em público. Em seu íntimo, se pudesse inventar uma desculpa apenas para não passar por aquela situação, ele faria. Sempre que tinha de falar em seminários, Felipe nunca ia bem, ficava tímido, nervoso, seu coração acelerava, as mãos suavam e sentia que seu rosto se tingia de vermelho de tanta vergonha. Mas naquele dia não poderia escapar, pois a nota do grupo não seria individual e sim coletiva, ou seja, se ele não falasse, seu grupo inteiro seria penalizado e ficaria com nota baixa. Ai, meu Deus, me ajude! Suspirava Felipe em pensamento, pedindo coragem. Com todos atentos e esperando que ele enfim iniciasse e comentasse o assunto, milhões de coisas, desde um acesso de espirros até fingindo desmaio, passaram por sua cabeça. Engolindo seco, ele olhava para as anotações que havia trazido. Enquanto os colegas de grupo, percebendo que o rapaz havia travado, começavam a se preocupar. A classe estava em total silêncio, aguardando que Felipe falasse, mas o rapaz continuava estático e de cabeça baixa. Em sua mente, já começava a imaginar que tiraria 0 no seminário e que todos os seus colegas seriam prejudicados. Foi quando uma mão amiga delicadamente tocou a sua, e ao sentir aquela mão calorosa, o rapaz voltou a si. Levantando os olhos e olhando de lado, viu que se tratava da amiga Jéssica, que tentava com carinho incentivá-lo com um sorriso. Jéssica, pensou ele, enquanto esta fazia um leve movimento com a cabeça indicando que ele confiasse em si mesmo. De imediato, Felipe começou a se sentir diferente. O gesto da garota o fizera se recordar de quando era pequeno e sua falecida bisavó Eulália tocava sua mão para lhe dar coragem e confiança sempre que algo o assustava. Da mesma forma, aquele gesto da garota havia acendido algo em seu peito, dando-lhe confiança de que realmente era capaz de fazer aquilo. Então, tomado de súbita coragem, o rapaz retribuiu o gesto de cabeça para logo em seguida voltar os olhos à classe e assim iniciar sua explanação. Sentindo-se inspirado e sem titubear, o rapaz começou, sem saber que do plano invisível sua querida bisavó de fato o amparava com carinho para que falasse com confiança. Felipe comentou sobre como o espiritismo havia crescido nas últimas décadas, principalmente no Brasil, onde encontrara muitos adeptos à nova doutrina. Falou também sobre a criação de inúmeros centros espíritas fundamentados nas obras básicas de Allan Kardec, explicando ainda como era o funcionamento dessas casas, as palestras sempre voltadas para os ensinamentos cristãos, os passes, os cursos, o trabalho assistencial de amor e caridade, o trabalho realizado em sessões mediúnicas, em particular de psicografia e psicofonia, que visavam amparar e esclarecer espíritos desencarnados que buscavam auxílio em centros espíritas, a prática do Evangelho no lar, realizado nas casas das próprias famílias, como instrumento de harmonização e aprendizado. Mencionou ainda a difusão do movimento espírita por meio da literatura, sobretudo por intermédio de romances psicografados
que abordavam diferentes temas voltados a questões morais e espirituais. Por fim, mencionou o trabalho que alguns médiuns faziam recebendo cartas de desencarnados para seus familiares, procurando assim confortá-los e levando-lhes um alento ao dizer que aqueles que haviam partido estavam bem e que a vida continuava. Assim que concluiu, todos do grupo olharam espantados pela maneira como o amigo havia encerrado o seminário e pela forma com que abordara o assunto, falando com extrema desenvoltura e de modo tão elucidativo, o que fez todos da aula, inclusive a professora, aplaudirem o grupo com bastante entusiasmo. Todos estavam muito felizes com o resultado, até mesmo Jéssica, que fizera questão de dar um belo abraço apertado em Felipe, enquanto este tentava ainda compreender como tinha conseguido falar daquela maneira. Capítulo 21. À noite em sua casa, Tamara, que havia ficado algumas horas debruçada sobre um dos livros que havia tomado emprestado na biblioteca, procurando informações que lhe explicassem os sonhos que havia tido, nos quais simplesmente saía do corpo e vagava como um fantasma, descobriu valiosas informações sobre algo chamado desdobramento, que consistia na capacidade que algumas pessoas possuem de momentaneamente sair do corpo, seja durante o sono ou não. Será que eu tenho esta capacidade? Questionou-se a garota. Mas se tudo isso for mesmo verdade, então as pessoas que morrem continuam vivas, embora nesse local que chamam de espiritualidade, prosseguiu ela matutando. Puxa, que difícil imaginar que nossa vida é apenas um dentre as inúmeras que já tivemos, e que vivemos sob a lei de causa e efeito. Enquanto seguia deitada em sua cama, meditando à luz do abajur, Tamara tentava entender algo que a havia incomodado na escola, a estranha sensação que sentira ao ver seu amigo Felipe e Jéssica juntos. Mas o Fê é apenas meu amigo, só isso, sorriu ela confusa, com aquele aperto no peito, enquanto se virava de lado na cama e apagava o abajur. Em sua mente, Tamara involuntariamente começava a rememorar momentos seus com Felipe, enquanto era tomada pelo sono. Antes que percebesse, lá estava ela novamente fora do corpo e diante de Felipe, que dormia. Ai, meu Deus, o que estou fazendo aqui? Espantou-se a garota. Demoraram alguns segundos até que ela caísse em si e percebesse que mais uma vez havia deixado momentaneamente o corpo que repousava em sua casa. Nossa, aconteceu de novo, mas por que isso está acontecendo comigo? Consciente do que havia acontecido, a garota sentiu que invadia a privacidade do amigo e logo procurou sair do quarto do rapaz o mais rápido possível. Como em um piscar de olhos, viu-se de imediato diante de um estranho casebre. O mesmo local em que estivera da outra vez que conseguira sair do corpo. Não entendo, porque vim parar aqui novamente, questionou-se. Então, parada diante da porta e sentindo como se algo a impulsionasse a entrar naquela casa, a garota não pensou duas vezes, pois tudo o que queria era tentar entender o que aquilo significava e os motivos que a faziam deixar o corpo enquanto dormia. Respirando profundamente, aproximou-se da porta a fim de abri-la mais uma vez e descobrir de uma vez por todas o que havia naquele lugar para ela estar ali de novo. Estamos em 1995, quando Tamara tinha apenas 7 anos de idade e morava com a família em sua antiga cidade. Bom dia, mamãe, disse ela, chegando à cozinha para tomar café. Bom dia, Tami, dormiu bem, meu amor? Questionou sua mãe enquanto colocava leite em sua xícara. Sim, tive novamente aquele sonho em que era uma linda princesa e morava em um grande castelo encantado, falou ela gesticulando com as mãos. Mas você já é minha princesa mais linda deste mundo, comentou a mãe abraçando-a carinhosamente. O papai e meu irmão já saíram? Sim, saíram deve ter quase 1 hora. Seu irmão, enfim, conseguiu acordar cedo e foi para a escola de carona com seu pai. Entendi. Será que mais tarde a senhora me deixa ir brincar ali na pracinha? Claro, meu amor. Só não fique muito tempo para não almoçar tarde e se atrasar para a escola. Lembre-se de que a perua da escola passa aqui às 13 horas. Eba, pode deixar. Alegrou-se Tamara enquanto terminava seu café. Algum tempo depois, lá ia Tamara dirigindo-se à pracinha. Era um local a apenas 1 quadra de onde moravam, toda arborizada e florida,
A pracinha era um espaço bastante frequentado pelas famílias da região. Muitos pais costumavam levar os filhos para brincar no playground. Tamara era uma menina que dificilmente participava de alguma brincadeira com as outras crianças. Na maioria das vezes ficava brincando sozinha, pois geralmente se imaginava em meio às mais diversas fantasias. Seus gestos espalhafatosos, além de sons que fazia com a boca, acabavam influenciando um pouco as outras crianças, que se sentiam intimidadas em tentar se aproximar dela. Todas, exceto uma criança, Luciana, que achava graça em ver a menina se divertindo sozinha. Luciana, sempre que podia, ia até a pracinha para brincar. Como sua família morava a cerca de 20 quarteirões dali, a menina ia até o local para se divertir. Luciana era a filha do meio entre os 3 filhos que o casal Horácio e Carmen possuía. Então, sempre que podia, ia até a pracinha sem que os pais soubessem, pois como os pais da menina eram muito pobres e ela costumava vender balas no farol para auxiliar nos custos da casa, toda vez que seu pai descobria que ela não estava fazendo seu trabalho, aquilo o irritava profundamente. Aquela não era a primeira vez que Luciana ia à pracinha para brincar, mas em geral não costumava brincar com as outras crianças, pois sempre que estava em algum brinquedo devido às vestes pobres, as mães das outras crianças evitavam que os filhos ficassem perto dela. Sendo assim, na maioria das vezes, quando havia muitas crianças, ela ficava apenas observando-as de longe, enquanto brincava de desenhar com um graveto na terra. E sempre que ia à pracinha e encontrava Tamara brincando e gesticulando sozinha, ficava encantada com a garota. Luciana chegara a pensar algumas vezes em se aproximar da menina, mas com vergonha de não ser bem-vinda por causa de suas vestes, sempre acabava desistindo. Porém, aquele dia seria diferente. Sentada ao lado de uma árvore bem próximo de onde Tamara brincava, Luciana acompanhava com atenção os gestos da menina, quando viu que ela, de olhos fechados, seguia rapidamente em direção a um dos brinquedos. Tamara costumava fazer muito aquilo, correr de olhos fechados e gesticulando. Preocupada com que a garota fosse se machucar por não ver que seguia de encontro às balanças, onde algumas crianças brincavam, Luciana se levantou com rapidez e correu na direção da menina. "Ei, cuidado!" gritou ela, tentando alertá-la. Contudo, Tamara estava tão concentrada na própria fantasia que nem ouviu os gritos da menina. Então, antes que ela fosse atingida pela balança, com um pequeno salto, Luciana se jogou sobre a menina, derrubando-a e, para a sorte de Tamara, evitando que a balança batesse com toda a força contra sua cabeça. "Cuidado, menina!" gritou Luciana, empurrando Tamara, que, para sua sorte, tivera apenas um dos pés da criança na balança esbarrado em sua cabeça. "Ai!" espantou-se Tamara, sem entender o que acontecera ao cair com Luciana. Levando a mão até a cabeça após o tombo, Tamara, confusa, não conseguiu compreender por que a menina havia derrubado. "Por que fez isso, menina?" criticou Tamara, achando que Luciana havia derrubado sem nenhum motivo. A menina até que tentou se explicar, mas como começaram a aparecer alguns adultos para ver o que tinha acontecido, Luciana sentiu-se acuada por ver que ao derrubar Tamara havia feito com que esta sujasse a roupa toda e decidiu sair correndo. "Ei, você está bem, menina?" questionou uma das mães a Tamara, ajudando a se levantar. "Tudo bem, só não consigo entender por que aquela menina me derrubou." Tentou entender Tamara, limpando as mãos e a calça, que nos joelhos estava suja de terra. Para azar de Luciana, ninguém havia visto que sua intenção era apenas evitar que Tamara se machucasse quando a empurrara. Cabisbaixa, por não terem compreendido sua boa intenção, ela apenas pegou a caixa de balas que vendia e foi embora, sentindo-se triste e desconsolada. Ao ver Tamara chegar toda suja e com uma pequena escoriação na testa, sua mãe, assustada, logo indagou a garota o que havia acontecido. "Então, eu estava lá brincando na pracinha e, sem que eu percebesse, uma menina veio por trás e me empurrou." "Puxa, coitadinha, você se machucou?" quis saber a mãe, agachando-se preocupada em examinar a filha. "Não, está tudo bem. Só este arranhão aqui na testa porque esbarrei em um menino da balança, mas acho que não foi nada demais." "Ainda bem. E você não sabe o motivo para essa menina ter te empurrado? Chegou a ver se ela estava com os pais ou algum adulto?"
Não sei dizer, acho que não. Tudo aconteceu tão rápido que assim que percebi, ela já tinha saído correndo. Bom, de qualquer forma, quero que fique um tempo sem ir até lá. Vai que a tal da menina apareça novamente, até sabermos o motivo é por evitar. Passaram-se então os dias, as semanas, e após muita insistência da filha em voltar a brincar na pracinha, Dona Cecília, mãe de Tamara, julgando já ser seguro deixar a filha voltar a brincar, aceitou que ela fosse, porém fez questão de levá-la, para ficar de olho nela e ter certeza de que ficaria tudo bem. Como esperado, a menina conseguiu se divertir tranquilamente, sob o olhar atento da mãe, que viu a filha brincando em meio às suas fantasias imaginárias, sem nenhuma outra criança importunando. Realmente, após o ocorrido, quando derrubara Tamara, Luciana não tinha mais voltado à pracinha, com medo de represálias. Seguia obedecendo às ordens de seu pai, vendendo balas em um farol não muito distante dali. Os dias passaram e durante um sábado, retornando de carro com os pais e o irmão, depois de passearem no shopping, Tamara se surpreendeu quando pararam em um farol próximo da casa deles e ela reconheceu a garota que havia derrubado assim que esta se aproximou do carro para vender as balas. A garota, de olhar sofrido e pés descalços, tinha se aproximado da janela do carro da família a fim de lhes oferecer um pacotinho de balas para ajudar no sustento de sua casa. Como Tamara estava sentada na parte de trás do veículo e este possuía os vidros escuros, Luciana nem percebeu que a menina observava, curiosa por reencontrá-la. Usando praticamente as mesmas roupas que usava quando a derrubara na pracinha, a garota se aproximou da janela, oferecendo as balas e dizendo que estariam ajudando no sustento de sua casa. O pai de Tamara, o senhor Maurício, não costumava baixar os vidros, muito menos comprar nada em faróis, justamente pelo receio de não saber as reais intenções das pessoas. Mas ao perceber que se tratava de uma garotinha, aparentando ter a mesma idade de sua filha, decidiu ajudá-la, comprando 2 pacotinhos de balas e deixando que ela ficasse com o troco da nota que havia lhe dado. Bastante surpresa com a generosidade, a garota abriu-lhe um grande sorriso e agradeceu, pedindo que Deus lhe desse em dobro o que tinha lhe dado, enquanto se afastava do veículo e se dirigia para a calçada, onde outras crianças a aguardavam. Sentindo pena da situação da menina, Tamara chegou em casa sem conseguir tirar aquela imagem da cabeça. Lamentava que uma menina com sua idade tivesse de trabalhar para ajudar no sustento da casa, ainda mais passando sabe-se lá quanto tempo ali no farol, andando de um lado para o outro, descalço e talvez até sem comida. Após passar praticamente o final de semana inteiro pensando na triste situação da menina, Tamara decidiu fazer algo por ela. Como imaginava que a garota tivesse quase a mesma altura que a sua, e como possuía alguns calçados que estavam sobrando, decidiu colocar 2 pares em uma sacola a fim de tentar reencontrá-la e lhe entregar. Sem contar suas intenções para a mãe, considerando que esta não aprovaria, assim que acordou, Tamara logo desceu para tomar café, decidindo que com a desculpa de que iria brincar na pracinha, seguiria para o farol em que havia avistado a menina vendendo balas. Por se tratar de um local relativamente próximo à sua casa, considerava que não encontraria dificuldades em chegar lá. Após tomar café sem que a mãe percebesse, Tamara, com uma pequena sacola, foi primeiro até a geladeira para pegar algumas frutas e em seguida até o armário para pegar alguns biscoitos. E aproveitando que a mãe estava distraída colocando as roupas para lavar na máquina, pegou rapidamente as sacolas com os tênis e a comida e saiu, gritando para a mãe que estava indo à pracinha. Aquela seria a primeira vez que a menina mentiria para a mãe, por isso torcia para que ela não descobrisse, pois mesmo se tratando de uma boa causa, tinha certeza de que ela ficaria brava se soubesse o que Tamara estava prestes a fazer. O dia estava bastante ensolarado e o farol em que tinha visto a menina ficava a cerca de 5 minutos de sua casa. Normalmente, quando Tamara saía sozinha de casa, o único lugar a que se dirigia e aquele para o qual a mãe confiava que ela seguisse era a pracinha. Mas como também já tinha ido algumas vezes a pé com a mãe até a padaria e ao mercadinho que ficavam perto daquela região, ela conhecia bem as ruas do entorno de sua casa.
Ir ao encontro da menina sem saber se ela estaria lá e talvez não ter a sorte de encontrá-la eram riscos que Tamara estava disposta a correr, pois a cena da menina descalça de fato a havia impactado. Sem demora, enfim, chega à rua, mas para sua tristeza, notou que a menina infelizmente não estava lá. Puxa, ela não está aqui, lamentou-se Tamara. Porém, aproximando-se um pouco mais, notou que um garoto que ela também tinha visto com a menina naquele dia estava por lá. Ele aparentemente vendia as mesmas balas que a menina. E agora? Pergunto se ele a conhece e deixo estas coisas com ele? Mas e se ele não entregar a ela? Questionou-se, sem saber o que fazer.